Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente das outras, vocês vão só me ouvir, né? Então, eu vou falar um pouquinho, retomar um pouquinho o que nós falamos da aula passada e vamos entrar no novo módulo que nós vamos aí falar da divisão, tá bom? Nas aulas passadas nós falamos um pouquinho sobre classes e ordens, né? E arredondamento de números. Retomamos aí essa questão do sistema de numeração decimal. E agora nós vamos aí para o algoritmo da divisão, que não é novo para vocês, porque desde o ano passado nós estamos estudando e trabalhando a divisão, né? Eu sempre ensinei vocês pelo método longo, sempre ensinei vocês a fazer as divisões pelo método longo, né? Que é o método que a gente consegue entender cada passo da divisão, tá bom? Então, agora nós vamos retomar aí um pouquinho sobre o algoritmo da divisão, a continha da divisão, tá bom? Nesse módulo, ele vai pedir para trabalhar com o material base 10, que é o material dourado, aquele amarelinho que a gente trabalha lá na escola, né? Que vocês brincam que parece batata frita. Então, só que como nós não estamos na escola, né? Estamos num ambiente diferente, em casa, nós vamos adaptar aí, nós vamos fazer as atividades adaptando com nossa realidade, com a nossa realidade agora que nós estamos vivendo em casa, tá bom? Então, mas isso não vai prejudicar e não vai também mudar os resultados, ok? Então, vamos lá? Você já estudou diferentes maneiras de fazer divisão, com estratégia pessoal, estimativa, cálculo mental e com algoritmo. No último caderno, retomou o algoritmo da divisão por estimativa. Agora vai aprender de um novo algoritmo, que é o algoritmo longo, mas que vocês já conhecem, tá bom? Então, como disse aí na introdução, vocês já conhecem. Vocês vão apenas retomar, tá bom? Atividade 1, então. É nela que eu falei que está aí o material base 10, pedindo para usar o material base 10. No entanto, como nós não temos ele, cada um na sua casa, né? Não tem como. Nós vamos trabalhar já direto com as divisões. Por que, professora, isso vai mudar? Não, porque vocês já conhecem o algoritmo, tá bom? Então, nós vamos fazer uma retomada, tá? Então, dá uma olhadinha lá, ó. 3 centenas para dividir em 3 grupos. 3 centenas, quanto que é? Nós acabamos de aprender isso lá na atividade de classes, ordens e arredondamentos, tá bom? 3 centenas, então vai fazer, vou falar já o primeiro. 3 centenas é 300. Para dividir em 3 grupos, então vou dividir por 3. Vai fazer a continha. Quantos em cada grupo? Aqui você vai colocar o quociente. O que é o quociente de uma divisão? O resultado. Então, aqui você vai colocar o resultado. Aqui você vai colocar se houve sobra ou resto, né? Houve sim ou não. E se sobrou, quanto sobrou? Tá bom? Aqui sim ou não, e aqui a quantidade que sobrou, se sobrou, tá bom? Então, vai fazer isso na atividade A, B, C e D, tá bom? 9 dezenas para dividir em 4 grupos, 9 unidades para dividir em 2 grupos. Lembrando que você precisa converter isso em números, como 3 centenas, eu converti para 300, né? Tá? Vocês têm embasamento aí para fazer essa conversão, porque nós acabamos de estudar as classes, ordens e arredondamentos, tá bom? Depois, algoritmo da divisão pelo processo longo, tá bom? Nessa parte eu vou dar uma encurtadinha e vou explicando sem ler muito. Por quê? Porque senão vocês vão acabar aí tendo um bug na cabecinha, tá bom? Então, porque na sala é uma coisa e aqui é um pouquinho diferente. Então, eu vou mais ou menos lendo e já explicando como que vai ser, tá bom? Então, vamos lá.
Agora que você realizou as divisões com o uso de material base 10, vamos organizar as ações realizadas para compreender um algoritmo da divisão conhecido pelo processo longo. Então, só para relembrar, dividendo, o número que será dividido, divisor, por quanto eu irei dividir, quociente, o meu resultado e o resto, a sobra, ok? Então, vamos lá. Leia o problema e veja como é possível resolver. Karina está organizando seus adesivos. Ela contou, 639 e quer guardá-los em quantidades iguais, em 3 caixas. Então, a primeira coisa que ela fez, foi decompor os 639. Então, ela fez 6, olha aqui o material base 10 desenhadinho para vocês. Então, ela decompôs em 6 centenas, tá vendo? Cada quadro desse vale 100. Então, 6 centenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 dezenas, olha lá, 1, 2, 3 dezenas. E 9 unidades. Decomposição, isso aqui vocês já estão cansados de saber, tá bom? Que isso aqui nós já fizemos várias vezes, principalmente esse ano que nós fizemos logo no começo, quando nós retomamos a aula online, tá bom? Depois, veremos como distribuir 639 em 3 caixas, ou seja, 3 grupos, de modo que todos tenham a mesma quantidade. Então, vamos lá. Primeiro passo que a nossa amiga Karina fez foi dividir as 3 centenas nos 3 grupos. Então, o que ela fez? Dividiu as 6 centenas. Então, ficou quanto para cada grupo? Lá, 2 centenas para cada grupo. Olhando no algoritmo, é isso que a gente faz, tá bom? Olha lá, o 639 dividido por 3. Nós sabemos que na tabuada do 3, o 2 é que dá exatamente o número 6. Então, olha lá, 2 são 2 centenas em cada grupo, tá vendo? Porque 2 vezes 3 é 6. Subtraiu o 6, tá vendo? 6 menos 6, 0. Ok? Depois, distribuiu as 3 dezenas em cada um pouco em cada grupo. Então, eu tinha 3 dezenas, ele colocou uma aqui, outra no segundo grupo, outra no terceiro grupo, ou seja, deu uma para cada grupo. Olha as dezenas aqui, palitinho. Lembra que a gente fala que ele é batata frita? O palitinho, tá bom? Então, continuando o algoritmo, agora que eu já fiz o 6, vou fazer o 3. Abaixo o 3, olha o 3 aqui, ó o 3 aqui, abaixei. Quanto na tabuada do 3 dá 3? 1, que é a dezena que eu coloquei uma em cada grupo. Então, 1 vezes 3, 3 para 3, 0. Olha lá, 1 vezes 3, 3 para 3, 0, não teve sobra. Aí, então, sobrou para mim dividir as unidades. Eu tinha 9 unidades aqui. Então, eu fui distribuindo uma aqui, outra aqui, outra aqui. Voltei. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Outra aqui, outra aqui, outra aqui. Conclusão, cada grupo ficou com 3 unidades. Olha aqui as unidades, 3 unidades, Tô marcando aqui com a flechinha, 3 unidades. E aí, no algoritmo, como isso fica? 3 vezes quanto que vai dar as 9 unidades? Ó o 9 aqui que eu abaixei, Esse 9 eu abaixei aqui embaixo, tá vendo? Abaixei aqui embaixo, Então, 3 vezes quanto que dá 9? Na tabuada do 3, eu sei que é 3 vezes 3. Então, eu coloco 3 aqui. 3 vezes 3 é igual a 9. Coloco o resultado aqui e subtraio, que me deu o resto 0, tá bom? Então, 3 vezes 3 igual a 9.
3 unidades vezes 3 é igual a 9 unidades. Pronto, chegamos à resposta ao dividir o 639 por 3. Cada uma das caixas ficará com 213 adesivos. E não tem sobra, tá vendo? Que ficou 0. E esse é o quociente, o resultado, 213, ok? Quando o resto da divisão é igual a 0, dizemos que ela é exata. O que é divisão exata? Aquela que não tem resto. E quando tem resto, nós chamamos de não exata, tá bom? Exata e não exata. Exata, sobrou 0. Não exata é que teve sobra, tá bom? Então, agora, o que vocês vão fazer? Calcular as divisões. Como, professora? Pelo algoritmo, tá bom? É como eu disse, aqui está falando para usar o material base 10, mas como nós estamos em casa, nós vamos fazer direto pelo algoritmo, tá bom? Vocês já teriam que fazer o algoritmo mesmo, mas como estamos em casa, não vamos fazer primeiro pelo base 10, vamos fazer direto pelo algoritmo, ok? Então, algoritmo aí, ó, vai fazer aqui as divisões, ok? Número 1, vai calcular a divisão. Número 2, aqui. Espera aí um pouquinho que parece que... Aí, voltou o foco. Número 2, vai fazer, ó, divida 516 por 3. Vai fazer a divisão de novo. Depois, na número 3, você vai comparar essa divisão da número 2, que é 516 dividido por 3, em relação à divisão que vocês fizeram aqui, ó. Acompanharam aqui, que é a divisão da Karina. Então, a número 3, você vai comparar a divisão 516 por 3 com a divisão 639 por 3. Vai comparar essas duas continhas, a que você fez na número 2 e a que a Karina fez, e ver o que tem de diferente, o que você teve que fazer de diferente, tá bom? Depois, novamente, vai calcular as divisões aqui, ó, na número 4, pelo algoritmo longo, tá bom? Usem o algoritmo longo para treinamento. Lembrando que, professora, mas o curto é mais rápido. Mas agora eu quero que vocês entendam o processo 1 a 1 das divisões, tá bom? Depois, número 5 e última atividade de hoje. O que vocês vão fazer? Divisões também. Como eu disse, hoje nós vamos trabalhar com divisões. O que você vai fazer? Esse é o dividendo, este é o divisor. Então, vai dividir 294 por 3, 1.248 por 3, 2.058 por 5, 1.570 por 5. Vai colocar o quociente, lembrando que quociente é o resultado, tá bom? Então, vai colocar o resultado. Vai colocar se teve resto ou não. Teve resto? Ah, professora, sobrou 3, então vou colocar aqui 3. Não teve resto, 0, tá bom? E aí, então, vai escrever se a divisão é exata ou não exata. O que é divisão exata? A que sobra 0. Não sobra nada, então é exata. Se teve sobra, não exata, tá bom? Certo? E aí é a atividade de hoje de matemática. Essas são atividades de hoje de matemática. A 5, então, vai fazendo... Ah, professora, onde eu vou fazer essas divisões? Já tá falando aqui, ó, no seu caderno. Não é para fazer aqui dos lados, empilhando tudo, não. É lá no seu caderno. Coloca atividade 5, página... Deixa eu ver a página aqui. Página 223, atividade 5, e coloca todas as continhas, tá bom? Para registrar, ok? Agora, então, vou explicar a tarefinha. Na tarefinha, vocês farão a mesma atividade que você fez na primeira atividade do dia de hoje. Olha lá, forme grupos com a mesma atividade de acordo com o que se pede. 5 centenas, olha lá, 5 centenas para dividir em 3 grupos. Então, quanto que é 5 centenas? Vai calcular quanto que é 5 centenas e vai dividir por 3. E aí vai ficar
falar quantos em cada grupo. Aqui você vai colocar o resultado, quociente. Aqui, houve sobra? Sim ou não? Quanto se sobrou? A mesma atividade que vocês fizeram na número 1 de hoje, tá bom? Então, vocês vão fazer aqui, ó, temos A, B, C e D. Só a número 1, ok? Por que que tá sendo pouca tarefinha? Vocês vão perceber que em ciências também. Por causa do simulado que eu já falei pra vocês lá no grupo, ok? Então, tá bom. Beijos, fiquem com Deus e vamos à aula de ciências, tá bom? Beijos, tchau, tchau!